E não é só a gente aqui que está reclamando dessa ineficiência, dessa falta de urgência, dessa falta de noção no meio de uma calamidade pública. Eles estão preocupando com tanta burocracia, né? E em outros momentos eles conseguem facilmente aprovar urgência, né? Aprovar, né, que dispensa de licitação, mas agora, nesse momento em que vidas estão em jogo, em que realmente faria sentido esse tipo de movimento, e obviamente depois as coisas seriam, né, devidamente investigados e analisados para ver se tudo correu direitinho, mas agora é um momento de urgência e de emergência. A gente tem, inclusive, o vídeo do prefeito de Farroupilha, né, município do Rio Grande do Sul, reclamando com o ministro Paulo Pimenta exatamente sobre essa dificuldade de receber os recursos. Vamos assistir. Prefeito Feltrin. É ele. Deputado ministro Paulo Pimenta que está falando, tudo bem? Tudo bem, já reconheci pela voz. Prefeito. Responde. Está me ouvindo, prefeito? É o Pimenta que está falando. Tô ouvindo. Prefeito, o presidente Lula tomou conhecimento do seu vídeo e pediu para você entrar em contato com o senhor. Pois não? O senhor está me ligando para me xingar ou está ligando para ajudar? Não, prefeito. Não, mas também tem alguma coisa pendente que nós queremos notificar para virar para o senhor. Pendente? As coisas estão pendentes em todos os municípios. Nós precisamos de dinheiro, ministro. Pendente? Temos que ter dinheiro da Defesa Civil para nossa defesa aqui nos municípios. O intuito da sua ligação é para quê? Ainda tem alguma coisa que o senhor tenha solicitado que ainda não tenha sido aprovado, prefeito? Eu acho que o senhor, como gaúcho, deveria estar ligando para me dar um acolhimento, de dizer que vão disponibilizar recursos para os municípios. É isso que o senhor devia estar fazendo. Eu quero acelerar a aprovação do que dependente do senhor, prefeito. Tá bom, então vamos lá. A minha sugestão para vocês é mandarem recursos da Defesa Civil para os municípios e depois nós fazemos as prestações de contas. Da maneira como tá, vai vir 300 mil para Farroupilha. Só numa contenção que eu tenho que fazer aqui é mais de 10 milhões. Prefeito, 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui? O que aqui? não entendi, prefeito. 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui com 300 mil que está disponibilizado para Farroupilha? Esse valor é Tá cortando a ligação, infelizmente. Bem, realmente assim, a gente vê até que ele está bastante alterado, né, com toda essa situação que ele está vendo, né? Porque uma coisa é quem está lá em Brasília pensando em números, outra coisa é a pessoa que está vendo ali o desespero da população, está vendo a situação que ele precisa, né, resolver urgentemente, né, Esther? Não, e assim, deu para perceber que foi evidente, né? A catástrofe que aconteceu não foi um mero acaso, porque não é uma coisa que é fora do padrão, né? Ou seja, é um período de chuva, é um problema que era previsível e que efetivamente não foi cuidado com a antecedência necessária para que não acontecesse. Tendo isso em vista, se eu fosse um prefeito, talvez eu estaria até mais controlado do que esse cara aí. A verdade é essa, eu nem julgo, porque você está dentro desse olho do furacão, acho que deve ser a pior situação para uma pessoa, deve ser exatamente essa que está esse prefeito. Mas eu acho que, mais do que isso, agora, o Pimenta, ele está tentando fazer um trabalho que não é dele, né? Porque ele, em tese, ele é da comunicação. E aí ele está ligando para cobrar o que exatamente? Prestação de contas? Está querendo ver o que o cara precisa para mandar 300 mil? Está uma zona. A impressão que eu tenho é que o governo está uma zona, que a burocracia estatal ela piorou de um modo que se tornou insuportável. Hoje é um fato, tá? Não dá para contar em nenhum nível com o Estado enquanto estamento burocrático. E esse prefeito ele está sentindo isso da pior maneira possível, não só esse, como tantos outros do Rio Grande do Sul agora, né? Quando ele fala sobre o valor que ele precisa ali para reconstruir a cidade dele, ele precisa de agora, né? Não é daqui a
ah, não, mas veja, me apresente nota, me faça isso, me faça aquilo outro. É impossível algo nesse sentido. E o pior é que me parece que o Pimenta ele não está sabendo, além de tudo, conduzir as situações humanas ali. Então, só piora a situação dele. Ele já não estava numa boa situação antes. Não adianta tentarem te impedir de assistir aos meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Desde o ano passado viralizou na rede social ali por um ex-assessor do João Willis falando que o Pimenta perseguia até as pessoas do próprio lado petista ali, do PSOL, que ele discordasse ou que fizessem as mínimas cobranças ao governo. E agora vamos ver se ele estando aí na beira, se ele já vai ser tomado para escanteio, né? Eu acho que a tendência pode ser essa, porque no meio político, assim, institucional, né, aquele que mede a popularidade, onde as pessoas discutem sobre como os governos estão dentro das pesquisas quali, né? Agora é a hora, né, dessas pesquisas qualitativas, principalmente porque a gente tem uma eleição municipal batendo na porta. O que se diz no meio é que essa situação no Rio Grande do Sul é a pandemia do Lula, tá? Então, tendo isso em vista, o Pimenta é a pior pessoa que o Lula poderia ter dentro de uma secretaria de comunicação, porque a capacidade dele de ter um pouco de equilíbrio para lidar com essas situações de modo a amenizá-las ao invés de agravá-las é quase nulo, e isso está bem claro, até não só com esse vídeo do prefeito, mas quando a gente vê que ele não conseguiu fazer sequer uma seleção qualitativa de vamos pôr em aspas, tá? Fake news, porque a gente sabe que isso nem deveria ter acontecido, para solicitar uma investigação no meio de uma crise, ou seja, a pior crise que o Rio Grande do Sul já viveu na sua história. Então, ele inverte prioridades, ele não sabe lidar com esse negócio de comunicação, ele não tem pragmatismo suficiente para estar dentro de uma secretaria de comunicação. Então, a tendência é agravar e muito. E quanto pior tiver a avaliação do Lula, pior vai ser para ele, mais controlado a gente vai ver o Pimenta, tá? Essa é a minha opinião. Pois é, Esther. A impressão que passa é que o governo não quer resolver essa situação, pelo menos não por agora, né? Essas chuvas foram devastadoras, destruíram o Rio Grande do Sul praticamente por completo ali. Muitas cidades estão acabadas, né? Precisam ser reconstruídas do zero, e o governo caminha a passos de tartaruga. E olha, depois desse vídeo, né, depois de toda essa repercussão, essa conversa entre o ministro e o prefeito da cidade de Farroupilha, o governo decidiu só agora criar um comitê de crise para poder mapear, então, os danos causados pelas chuvas, só agora. E eu vou concordar com você, Esther, que o que está acontecendo agora, né, está sendo a pandemia do governo Lula, né, em termos de resposta que ele precisa dar com precisão. Mas a diferença, eu até pesquisei aqui, porque na época do governo Bolsonaro, o Supremo adorava dar 24, 48 horas, 72 horas, e aí eu joguei aqui no Google 48 horas, Bolsonaro, pandemia. E aí vem a manchete, a gente está falando do início da pandemia, abril de 2020, a manchete do Poder 360 diz o seguinte: ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro apresentar medidas contra o coronavírus, uma doença que ninguém sabia ainda qual era a proporção, como se tratar, o que fazer, usa máscara, não usa máscara, que remédio que pode, o que não pode, vai para o hospital, fica em casa. E o ministro Alexandre de Moraes pressionou o presidente Bolsonaro na época para tomar medidas contra essa doença que ninguém sabia ainda do que
do que se tratava. Eu não estou vendo, Max, o Supremo Tribunal Federal dar prazos para o governo Lula tomar medidas efetivas num momento como esse. Cadê o STF nesse momento também para exigir que o governo federal tome atitudes que sejam de fato incisivas, que resolvam o problema dos prefeitos? O que esse prefeito de Farroupilha está reclamando é muito simples. Ele falou, olha, me manda o dinheiro e depois eu presto as contas. Presto contas depois. Eu preciso agora, né? Antes que mais coisas ruins aconteçam. Está tudo transbordando, a gente está com risco de outras barragens, inclusive, serem rompidas. Exato. Então, é justamente para isso que esse dinheiro vai servir. Exatamente. E olha, quem eu vi aí que se comprometeu com ajuda hoje, inclusive viralizou também nas redes sociais, foi o próprio Elon Musk. Ele se comprometeu a doar 1.000 terminais da Starlink e disse que todo o sinal da internet da Starlink na região do Rio Grande do Sul vai ser gratuito até o final do problema dessa região, até que a região se recupere. Isso daí mostra mais uma vez que esse governo ele só tem interesse em questões ideológicas. Vocês lembram que o próprio Lula disse que ia acabar com a Starlink, ele queria romper os contratos com a Starlink que ele tinha, que o governo tem. Ou seja, o grande problema que eu vejo com esse desgoverno é que eles pensam muito nos seus próprios interesses e na questão ideológica, na questão política. Eles não são capazes de botar as vidas humanas, a necessidade da própria nação, do seu próprio povo, acima dos seus próprios interesses e acima da questão política ideológica. Eles realmente não conseguem fazer isso. Para dividir, eles são ótimos, Eles adoram dividir a população brasileira e colocar uma parte da população contra a outra. Agora, na hora que tem que unir, na hora que tem que organizar todos para um mesmo sentido, um mesmo propósito, a gente percebe a incapacidade dessas pessoas. Não sei se a Esther queria comentar algo mais, Esther? Acho que só finalizar o que você disse, falando, a gente está vendo meramente o socialista fazendo socialismo. Então, quer dizer, é isso. Então, o socialista ele faz socialismo exatamente desta maneira, dividindo para conquistar e separando a população de modo a enfraquecê-la, Então, é isso que a gente está vendo, e esse é o grande descontrole, sobre o que está acontecendo agora. Primeiro, é que é evidente, a conta não fecha. A gente tem um problema de teto de gasto, de inchaço de conta pública, que faz com que a conta efetivamente não feche para o governo ter que lidar com um desastre dessas proporções. Mas, mais do que isso, eles não estão conseguindo lidar com o fato de que é povo ajudando povo. Isso não casa com os ideários socialistas que colocam o Estado acima de todas as coisas. Então, é isso. É socialista fazendo socialismo.